Olá, caros alunos. Vamos à nossa correção da atividade dos percursos, né? Da nossa aula de número 14, tá bom? De geografia. A primeira questão é a seguinte: explique o que são megalópolis. Bom, megalópolis, na verdade, são áreas urbanas de grande extensão territorial formada por duas ou mais metrópoles. Então, quando você tem a união de duas ou mais metrópoles, né, e outros centros secundários, quer dizer, menos importantes, que têm uma polarização menor, né, o número da população é menor também, no seu entorno, né, onde essa cidade se estende através dela, né, forma uma enorme rede urbana. Então, a isso nós chamamos de megalópole, ok? Ou megalópolis. Vamos à segunda questão que diz assim: indique as 3 megalópolis dos Estados Unidos. Bom, nós sabemos que temos 3 megalópolis, né? Que são a Bon Wash, né? Que vai do Nordeste, que está localizado no Nordeste dos Estados Unidos, né? Onde os extremos são Boston e Washington. Temos também Chippewa, na região dos Grandes Lagos, né? No Nordeste dos Estados Unidos, né? Fica ali naquela parte entre Chicago e Pittsburgh, né, nessas extremidades. E temos também a Sansan, que nada mais é do que fica na costa oeste do país, né, com São Francisco e São Diego em seus limites. Então são essas 3 grandes megalópolis, né, dos Estados Unidos, ok? A questão número 3 é a seguinte: explique por que Nova York é uma das cidades mais influentes do mundo, né? Ou do mundo globalizado, tanto faz, né? Bom, primeiro porque ela concentra, essa cidade, grandes conglomerados industriais, né? Sede dos principais bancos do mundo, é a principal bolsa de valor também do mundo, né? E também se localiza a sede da ONU. Então ela é também a principal cidade global do mundo, ou seja, o que acontece em Nova York, os centros de decisões, as decisões tomadas em Nova York, nessa cidade, elas acabam repercutindo em termos mundiais, tá ok? Vamos à questão de número 4, que diz assim: em que megalópole se localiza o Vale do Silício e que tipo de atividade econômica predomina nessa região? Bom, na megalópole Sansan, né, no São Belge, né, ou cinturão, aquela área mais quente dos Estados Unidos, né, ela é uma região especializada em indústria de alta tecnologia, sobretudo de componentes eletrônicos, tá ok? Vamos à questão de número 5, que diz assim: é correto afirmar que os Estados Unidos são um país de grande imigração? Explique a sua resposta. Então, a gente pode dizer que com toda certeza, né? Por quê? Na primeira onda migratória para os Estados Unidos ocorreu em 1840, né, até 1865 aproximadamente, onde 4 milhões de imigrantes entraram no país. Na segunda onda ocorreu em 1870 até 1920, né, e recebeu uma outra leva de 26 milhões de pessoas, né? E na segunda metade do século XX, né, a quantidade de imigrantes, né, foi superior a 8 milhões de pessoas. Então, isso coloca os Estados Unidos, né, como o país que recebe o maior número de imigrantes no mundo contemporâneo. Tá ok? Vamos à questão de número 6, que diz assim: cerca de 1 milhão de imigrantes legais entram nos Estados Unidos por ano e cerca de 500 mil imigrantes, ou seja, metade, né, são clandestinos. Se dirigem anualmente para esse país. Explique com suas palavras por que tantos imigrantes procuram os Estados Unidos. Bom, a imigração é um fenômeno antigo, mas ela é muito mais intensificada nos últimos anos, principalmente por causa de quê? Porque os Estados Unidos oferecem melhor remuneração ao trabalhador, né? Como também pelo modo de vida estadunidense, né? Largamente difundido pelos meios de comunicação, onde oferece o mundo de consumo, principalmente, né? De oportunidades, né? Então, por isso os Estados Unidos é tão atraente, né, para a maioria das populações do mundo, tá ok? Vamos à questão de número 7, a penúltima questão, e ela diz assim, ó: a democracia nos Estados Unidos não era plena em 1965, pois antes dessa data, o racismo contra a população negra era uma realidade constante.
Qual acontecimento alterou os rumos das relações entre brancos e negros? Bom, nós sabemos que a Lei dos Direitos Civis, né, que foi implementada em 1965, né, o século passado, segunda metade, estendeu os direitos a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos, né? E dessa maneira cabe a gente destacar a luta de Martin Luther King, né, que era o pastor batista negro, né, e de outros líderes negros, por exemplo, Malcolm X, por exemplo, né, que lutaram para a conquista e direito dos cidadãos negros dos Estados Unidos, onde todos pudessem ter plenos direitos iguais. Ok? Vamos então a uma última questão que diz assim: tendo entendido o que é segregação socioespacial, explique se ela existe apenas nos Estados Unidos ou em outros países como o Brasil. Esse fenômeno ocorre na cidade onde você mora? Exemplifique. Bom, nós sabemos que a segregação, né, socioespacial ocorre praticamente em todas as cidades do mundo, né? A diferença está na intensidade, né, em maior ou menor. E isso inclui claramente o Brasil, né? Então, onde as pessoas vivem, né, sobretudo as mais pobres, né, vivem em áreas mais vulneráveis, né, elas geralmente são segregadas, né, quer dizer, são separadas daquelas áreas de condomínios, né, cercado por muros altos, né, com grande vigilância, né? Então, é uma expressão visível. A gente vê, por exemplo, as favelas carioca, né? Por exemplo, a gente tem Copacabana, Leblon, a gente tem aquelas áreas mais baixas, mais próximas da praia, e ainda próximo, no entorno, a gente tem as favelas, né? O que torna facilmente a gente reconhecer, né, que, de certa forma, a cidade, né, ela tem as suas diferenças, né? Onde na paisagem isso se torna muito claro, ok? Espero que tenham entendido e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos.